Deixa eu ver quem aqui já entrou. A Ana, bom dia, Ana. Começando aqui, dando uma testada. Tô no meio da sala da casa, então a chance de dar bagunça aqui é 100%. Vamos vendo como é que vai fluir. Deixa eu acenar pra ela, vou testar aqui. Era pra ter uma opção pra eu acenar pra ti, Ana, mas não... Por enquanto não apareceu nada. Eu tô vendo ainda como é que eu vou fazer esse esquema. Tá, aqui PowerPoint tá certo, o Word quando eu precisar escrever alguma coisa tá aberto também. Deixa eu trocar o lado da câmera. Eu já vou testar o tamanho da fonte. Ó. O ruim é só isso aí, né? Aparece esse esquema aí da... Mas pelo menos se eu precisar escrever alguma coisa, aparece. Eu vou deixar... Até vou mexer aqui no formato enquanto o pessoal vai entrando. Se o pessoal entrar, que é cedo, né? Bom dia, não é isso aqui que eu quero. Eu me esqueci como é que mexe nisso aqui, meu. Tô ficando meio retardado. Orientação, paisagem. Sim, aqui daí eu já consigo escrever um pouquinho melhor. Vou deixar uma fonte 36, acho que já tá bom. Então a gente vai falar hoje sobre ferramentas básicas da música. Vou dar uma filosofada em cima desse tema, que é um tema que é meio polêmico. Tia, eu acho que eu vou precisar que tu feche essa janela, porque vai entrar barulho de ônibus o dia inteiro aqui. E de moto, e de carro. A gente vai ter várias interferências externas, mas faz parte, né? Não tem... Eu já me propus a fazer pensando nisso, né? Senão um cara não faz. O cara começa a achar um monte de problema e não faz. E eu quero fazer. Então é esse que é o meu objetivo. Tá, eu tenho já o PowerPoint em mãos. O Word e o MuseScore, que é o de música, né? Então acho que tá mais ou menos na mão. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Vamos vendo como é que vai fluir. Já deixar acertado aqui, tela grande, vamos ver como é que fica para vocês. Ó, Luca, vai sim! De manhã cedo, Luca. Eu acho que vai ficar ficou um pouco maior do que eu precisava, mas daí qualquer coisa eu mexo a câmera também. Só para mostrar o tópico, depois eu vou liberar esse esquema para todo mundo. De repente até tinha que fazer um outro esquema aqui, mas eu acho que vai ficar grandão mesmo. Como é que estamos, Luca? Tudo certo? Pra assistir a aula, veio só me dar um oi. Ó, Pati! Bom dia, querida! Como é que tu tá? Vamos assistir a aula, não sei se vocês vão assistir a aula inteira. Daqui a pouco eu já vou começar, eu tô esperando o pessoal chegar, porque é manhã cedo. Tô tentando acenar pra vocês, mas não tá aparecendo opção pra todo mundo, eu não sei porquê. Eu consigo responder aqui, mas eu não sei que... Eu acho que eu vou tentar mandar uma mãozinha. Não, eu não consigo. Então tá bom. Nem queria mesmo. Deixa assim, faz parte. Então, na verdade, que nem eu tava falando um pouco mais cedo, antes de vocês entrarem, eu vou falar hoje sobre ferramentas básicas da música. Por que ferramentas? Né? Por que eu estou falando em ferramentas e não estou falando em materiais? Por que eu não estou falando só de música, né? Vou explicar música, vou explicar teoria musical, que é geralmente o que a gente fala. Porque hoje eu quero deixar claro um conceito e uma ideia da música, que é o seguinte, que hoje a gente está com um problema muito sério nessa concepção do que é música e do que não é música. A gente não vai entrar exatamente no assunto o que é música, mas hoje eu vou falar sobre o que não é música, mas faz parte da música, que são as ferramentas básicas da música. Então, vai ser uma aula um pouco filosófica, porque a gente vai filosofar em cima de alguns conceitos da música, mas ao mesmo tempo, quem não tem nenhuma ideia do que é música e não tem ideia das ferramentas, a gente vai falar sobre as ferramentas em específico. E daí quem acompanhar até o final vai entender onde eu estou querendo chegar, porque eu vou fazer uma conexão de toda essa ideia, tá? E que vai fazer vocês entenderem melhor do que eu estou falando quando eu estou falando de ferramentas
e por que que eu tô chamando de ferramenta, né? Então, a gente já vai chegar no que é isso. Às vezes eu vou baixar a cabeça, porque eu fiz umas anotações ontem que são essenciais para conduzir o meu pensamento aqui, tá? Para eu não me perder. Porque algumas coisas que eu vou falar aqui, elas são bem importantes para fazer a concepção de música ficar bem clara, né? A gente vai falar também sobre alguns exemplos, alguns exemplos fora da música que a gente vai conseguir fazer esse link entre o que é ferramenta, o que é a música, né? E hoje a gente não vai conceituar o que é música, tá? Porque isso vai exigir uma aula inteira só para falar do que é música. E a gente precisa entender o que não é música, que nem eu falei para vocês. Eu acho que eu já vou começando, e daí quem for chegando, o pessoal ainda vai tomar chimarrão, vai esquentar uma água, vai fazer um café, né? Daqui a pouco vocês vão ver uma movimentação aqui atrás, porque vai ser minha avó indo tomar café, né? A casa é dela, ela que manda, né? Eu que tô ocupando a sala dela aqui. Eu tirei o rótulo porque a Água da Pedra não tá me patrocinando. Então eu deixei sem. Mentira, é uma garrafinha aproveitada ao extremo já. Tá na hora até de trocar isso aqui. Então vamos lá. Olha só! Leozinho, bom dia! Olha só, vocês vão me mandar as mensagens e vai chegar atrasado aqui. Então eu vou demorar para responder, tá? Para quem tá chegando agora, Bruna. Bom dia, Bruna. Para quem tá chegando agora, que eu tava falando agora pro pessoal, eu tô falando sobre ferramentas básicas da música. Então, quer dizer, eu vou falar de coisas que fazem parte da música, mas não são a música propriamente, né? E a gente já vai entender melhor do que eu tô querendo falar. Então, eu vou começar aqui com um slide. Eu vou tentar mostrar para vocês o slide na TV aqui, só que como eu tive que ficar muito perto da TV, vocês vão ver meio mal, tá? Então, eu vou mexendo a câmera. Ó. O que é uma ferramenta na música, tá? Depois eu vou liberar esse slide para vocês. Quem quiser me chama ou me manda um e-mail inbox e eu vou então mandar esse material para vocês, que é um material bem simples, na verdade é meio que um roteiro que vai ter como eu conduzi o meu pensamento dessa aula, e daí, enfim, quem prestar atenção na aula toda vai conseguir com esse slide entender a condução que eu fiz, tá? Então, o que é uma ferramenta em música? Como eu estava falando, a gente tem que entender que a música, ela propriamente não é os objetos que ela tem presente dentro dela, mas sim ela é a expressão pela qual ela vem através desse meio que a gente vai utilizar, né? Que são essas ferramentas. Então, eu escrevi alguns comentários porque minha cabeça às vezes não funciona muito bem, né? Então pode ser que eu acabe me atrapalhando. Então, objetos aos quais, organizados, tornam-se materiais expressivos para tornar um discurso musical compreensivo. Então, quer dizer, são objetos que combinados, né, em suas diversas possibilidades, eles vão transcender a si mesmos, né? Então, quer dizer, a gente não que a gente vai transcender o objeto em si mesmo. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma escala, a música ela vai ter uma escala presente ali. Só que a escala em si não é a música. A escala é a ferramenta pela qual você vai utilizar para se expressar. E a partir dessa união da tua expressão, da escala e das possibilidades combinatórias que essa escala vai dar, a gente vai conseguir chegar mais ou menos do que é música. Mais ou menos, tá? Não é esse o conceito de música. Porque o conceito de música é muito mais. Tem muito mais coisas envolvidas que só os seus elementos, digamos assim, físicos, né? Então, as notas, as alturas, as frequências, o ritmo. Eu não diria exatamente nesse sentido, mas eu poderia dizer que é um caminho a chegar, né? Para quem entende a música como algo transcendental, a gente chega a ter um contato, né? Seria uma das vias de contato, né? Uma coisa que se perdeu, na verdade, com a música. Hoje a gente vai falar basicamente de uma noção mais física, um pouco filosófica, mas física da música.
a gente não vai conversar propriamente sobre a finalidade dela, né, transcendental, que isso é uma ideia de música antiga. Eu vou ter que preparar um material só para live, né, que não vai ter como eu falar disso hoje. É um assunto bem mais complexo, a gente vai falar um pouco pensando também mais pro lado da música moderna. Então, e quando eu falo música moderna, eu vou falar uma coisa que é um pouco polêmica para muita gente, né? Inclusive quem fez aula junto comigo, né, os meus colegas, provavelmente eles não pensam dessa forma porque a gente foi conduzido de uma outra forma em aula. Mas eu penso como música moderna a partir do século XI, então pegando toda a música medieval, que é mais ou menos da onde a gente tem alguns registros de partitura, né? Para trás disso a gente não tem muito registro. Então, quer dizer, a música que a gente já tem no século XI não tem nada a ver com a música que a gente tinha no século I para trás. Né? Música grega, música egípcia, música pitagórica, né? Não, a concepção deles de música é muito diferente. Os elementos musicais são diferentes do que a gente vai falar hoje também. Então, quando eu vou falar em notas, vai abarcar o que eles falam, mas a gente vai pensar mais do que a gente fala do que eles falam, tá? Então... o primeiro tópico é o que é uma ferramenta. Então são objetos aos quais a gente sobrepondo eles e combinando eles a gente vai ter um material expressivo, tá? Prestem atenção, objetos e materiais expressivos. Os materiais expressivos não são propriamente música. Eles vão ser uma ferramenta um pouco mais complexa, conduzida pelo homem, né? Conduzida pela criatividade humana, mas não necessariamente vai ainda chegar no patamar de música. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Se a gente pensar, por exemplo, na música, numa música infantil, a música infantil ela vai ter uma propriedade de demonstrar essa ferramenta de uma forma mais clara. Por isso que a gente acha que ela é previsível, que a gente acha ela simples. Muitas vezes as pessoas vão falar que a música que a gente faz para criança é uma música boba. Por quê? Por que as pessoas falam isso? Porque os elementos, as ferramentas musicais, elas ficam muito evidentes, né? Tu vê que o objetivo da música não é exatamente a expressividade, né, do homem, não tem a ideia de expressar um sentimento e uma paixão, né? Ou de se conectar a algo superior. A ideia da música infantil é demonstrar para as crianças as ferramentas de forma clara. Por isso que a gente vê uma escala maior claramente colocada ali, não tem nem como dizer que é outra coisa, porque ali a ideia é isso mesmo, né? Então, vamos pensando na ordem disso, né? Então a gente tem objetos, esses objetos que vão ser literalmente objetos, coisas que, como se fosse uma caneta. Quando tu vai escrever, o texto não é a tua caneta, o texto não é a tinta da tua caneta, o texto é aquilo que tu quer dizer, por meio da caneta, da tinta da caneta e das palavras. As palavras ainda em si não são o texto, mas fazem parte do texto. Então é mais ou menos isso que a gente vai tá querendo conduzir quando a gente fala em ferramentas básicas da música. As ferramentas básicas da música, elas fazem parte da música, mas ela não é a música propriamente. Elas são elementos aos quais a gente utiliza, né? Então, conceituando de novo, elementos, materiais expressivos aos quais a gente utiliza de uma forma criativa para expressar alguma coisa. Então quer dizer, William, que quando eu não tenho uma finalidade em si com o material expressivo, né? Quando eu não tenho uma finalidade em si com esse material expressivo, então quer dizer que eu não estou fazendo música? Muito provavelmente, se tu não tem a intenção de expressar alguma coisa com aquilo ali, provavelmente não dá para ser chamado de música, tá? Mas daí o pessoal vai falar, tá, mas só que eu ouço e é uma música. Só que, por exemplo, a gente tem um problema muito grande, quem é músico aqui vai perceber o que eu tô querendo dizer, que às vezes a gente ouve uma música e a gente pensa que aquela música ali, ela é como alguém fala assim, parece que o cara só jogou umas escalas, uns acordes, sabe? Uma música muito clichê, né? Então, quer dizer, geralmente, quando a gente tem essa impressão, é porque teve um uso criativo, mas a paixão pela ausência de elementos, né? Pela ausência dessas ferramentas básicas,
Às vezes tu usa uma ou duas ferramentas, mas tu não tem o domínio dessa ferramenta, acaba que tu não consegue expressar aquela paixão de forma satisfatória. Então quando a pessoa ouve a música, ela não consegue sentir o que tu estava querendo expressar, porque aqueles elementos ali ficam muito evidentes, tu não consegue transcender eles na hora que tu está compondo, né? Então, objetos, materiais expressivos, uso criativo e música, seria mais ou menos essa ordem. Então, quer dizer, mesmo com uso criativo, ainda tu não vai chegar no patamar de música necessariamente, tá? Vamos lá. Agora, que nem eu estava pensando, essa semana me perguntaram sobre composição. Daqui a pouco eu te respondo sobre isso da rima, tá, Lucas? Só para não perder a linha de raciocínio aqui. Essa semana a gente estava falando sobre criação musical e composição, me perguntaram no Stories, e eu fiquei pensando sobre essa questão das ferramentas, porque o que acontece? Muitas das vezes a gente sobrepõe ferramenta em cima de ferramenta, em cima de ferramenta, em cima de ferramenta, e o resultado composicional dessa sobreposição não necessariamente vai se tornar música. A gente, na verdade, cria uma ferramenta mais complexa, que é aí que dá também essa sensação de, às vezes, ouvir uma música que tem muita informação e que ela é muito complexa teoricamente, mas ela não consegue atingir o teu espírito quando tu ouve. Tu ouve e pensa assim, nossa, eu já ouvi muito essa expressão e eu usava, né, de uma forma errônea, eu ouvia a música da pessoa e falava assim, nossa, isso aí tá muito matemático, né? Às vezes alguns progs, por exemplo, do heavy metal e do rock, que é o estilo que eu ouço mais, eu tenho a sensação que a ferramenta é muito mais evidente do que a expressão do artista, né? E isso é uma consequência do nosso pensamento moderno em cima da música. Pensamento moderno já vem do canto gregoriano no século XI. Então, quer dizer, alguma coisa se perdeu na música antiga para nossa concepção de música, em que a gente coloca a ferramenta como a música, né? E então, por isso que a gente tem a sensação, muitas vezes, que a gente não... que parece que foi usado só ferramentas, né? Por isso que eu estou também trazendo essa ideia de ferramentas, né? Então, a frase que eu coloquei para resumir essa ideia foi: a sobreposição dessas ferramentas geram mais complexidade, mas isso não significa que resultam em música, tá? É bem importante a gente ter essa concepção na cabeça quando a gente pensa sobre o que é música e o que são as ferramentas básicas da música, que é o assunto de hoje, né? Então até boto aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, mas a tela está muito grande. Mas é basicamente aqui, ó. Ferramenta não é música. É importante a gente entender isso. Faz parte da música, mas... peraí que trancou a câmera. Faz parte da música, mas não é a música propriamente. Porém, a gente tem uma outra questão. Bom dia, vó. Bom dia. Bom dia. Podem passar, não tem problema. Eu falei para quem estava assistindo que isso ia acontecer. A minha avó passou aqui, vai tomar um café da manhã. Eu que caí da cama e estou fazendo vocês caírem da cama cedo também. Tá, tu tem curiosidade sobre rima. Por que a rima é tão fascinante, né? Bom, interessante, né? Porque a rima, se a gente for parar para pensar, a rima é uma ferramenta também, né? É uma ferramenta expressiva. Só que tem alguma coisa nessa ferramenta que ela tem uma musicalidade, né? Porque tu tem uma sonoridade muito igual e muito parecida entre as palavras, e isso cria uma certa musicalidade e uma certa conexão com as palavras também, né? Inclusive tem muitos mantras e até partindo para o lado religioso, orações que utilizam de rimas, e isso cria um outro caráter, né, para a letra. É um assunto que precisa de uma aula separada para a gente falar, né? Mais para frente a gente pode falar só sobre rima. Posso preparar uma aula sobre isso se vocês tiverem interesse. Se vocês tiverem interesse, bota sim aí. E a gente vai filosofar um pouco em cima da ideia de rima. Agora chegou mais gente aqui, tá? Vocês vão ver uma movimentação atrás, mas a gente vai seguindo a aula, não tem problema, tá? Então, ferramenta não é música, foi o último tópico que eu parei. Mas agora, a próxima parte do pensamento do que é música é o seguinte: porém, música sem esses elementos é impossível. Essa que é a grande questão. Tá, William, mas então tu tá querendo me dizer que as ferramentas propriamente não são música, mas a música sem as ferramentas também não é música.
É, exatamente isso que eu tô dizendo. Porque a ferramenta ela é um meio para tu atingir a música, né? É um meio para tu se expressar. Então, quando tu tem uma ferramenta e ela não expressa propriamente o que tu tá querendo colocar, e ela não expressa propriamente o que tu tá querendo colocar da tua alma, né? Não vai ser satisfatório o resultado. Tu não vai conseguir fazer com que a música atinja a maior capacidade possível que ela tem na tua cabeça. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, para quem compõe vai fazer muito sentido o que eu tô falando. Às vezes parece que a gente imagina a música na cabeça, só que a gente não tem elemento suficiente nas mãos e na própria mente para conseguir expressar aquilo que está na tua cabeça. Então, às vezes, a música, o ritmo, né, pensando no caso dos bateristas, tá na cabeça deles, está muito clara a ideia, só que na hora de expressar não sai como a gente está pensando. Por quê? Porque daí falta o domínio da ferramenta. Mas daí tu percebe que a música não é a ferramenta, né? Então a gente fica nessa questão, né? Que a música ela tem elementos dentro dela que a tornam música, mas isso depende da utilização dela, né? Desses materiais. Então, porém, música sem esses elementos é impossível. Alguma dúvida até agora, gente? Em cima do que eu tô falando? Por enquanto eu estou só pensando em cima. Agora, daqui a pouco a gente vai entrar em conceitos básicos do tipo nota, intervalos. Na verdade, é exatamente o que a gente vai falar agora. Eu só quero, enquanto vocês vão vendo aí se tem alguma dúvida, eu vou esperar um pouquinho, porque tem aquele delay. A gente vai seguindo em frente, né? Eu preciso tomar água, cara, senão eu não aguento. Eu vou falando. E daí eu não tomo água, não respiro. Então, essas ferramentas básicas, então, são esses materiais expressivos. Notas, intervalos, escalas, acordes, harmonias, figuras rítmicas, né? Eu falo isso porque é o seguinte, por exemplo, quando a gente pega um livro como Teoria da Música do Bohumil Médio, que é um livro maravilhoso para entender teoria musical no sentido das ferramentas, a gente tem essa concepção e acaba confundindo música, né, com os seus conceitos, com a sua estruturação física, né, com o fato de ter frequências, de ter altura, de ter timbre, né, de ter a possibilidade de diversas de uma diversa instrumentação, trocando os instrumentos, né, essa orquestração. Então a gente acaba confundindo isso com música. É muito comum, eu inclusive considero o problema da música moderna. A gente descobre uma nova ferramenta, descobre uma nova escala, descobre uma nova forma de pensar esses elementos, por exemplo, como o atonalismo, e acredita que aquilo propriamente é a música. Então, a gente acaba não transcendendo a ideia daquela ferramenta. Agora me escapou o compositor, que é o que tem o livro de teoria musical, que ele fala de atonalismo, agora eu me esqueci o nome. Se a Bruna tiver aí ainda, a Bruna me ajuda o nome, que eu não estou me lembrando. Ele estava tentando transcender a ideia das notas, né? Então, quer dizer, a gente tem uma ideia hierárquica dentro do sistema musical e assim tem que ser para a gente conseguir ter o resultado sonoro agradável que a gente tem, né? Então, para que a nossa música funcione, a gente precisa ter um elemento central. Então, pensando no Dó, e pensando em Dó maior, né? O Dó, ele vai ser esse elemento central. Ele vai ser esse elemento mais forte, ao qual todas as outras notas são subordinadas. Elas vão trabalhar para a grandeza do Dó. Então pode ver que toda música, ela começa num acorde e termina nesse mesmo acorde, quando a intenção, quando a intenção é fechar um ciclo simples, né? Falando de ciclo simples, sem entrar em campos harmônicos misturados, e a gente pensando num campo harmônico só em Dó maior. Tudo vai funcionar para cair no Dó maior, certo? Então, a gente tem uma relação hierárquica essencial para que a música funcione. Quando a gente vai para tonalismo, essa relação ela deixa de ser importante, né? Então, eles tentam colocar todas as notas com o mesmo valor musical, né? Com o mesmo valor auditivo.
Daí o que acontece? A música ela não fica tão agradável para o ouvido. Daí o pessoal fala, não, mas isso é uma construção e ouvir a música atonal é uma questão de costume. Bom, se fosse realmente uma questão de costume, naturalmente a gente teria feito música atonal desde o século I. E não foi o que aconteceu. A música atonal é um fenômeno super contemporâneo, em que a gente pensou essa música a partir das ferramentas, das possibilidades e de um pensamento que é recortado da natureza real, da natureza natural das frequências em que uma frequência predomina sobre as outras. Para que a gente consiga fazer uma relação e montar, aí, a partir daí, uma música com uma paixão, né? Sendo ela triste, sendo ela feliz, né? Sendo ela raivosa. A gente vai chegar num tópico aqui daqui a pouco, que vai ser a percepção das paixões, tá? Que vai ser bem importante para a gente entender essa questão das músicas expressarem sentimentos propriamente, né? Por que um conjunto, a gente ouve uma sinfonia e a gente pensa assim, pô, essa sinfonia é uma sinfonia dramática, uma sinfonia que é pesada, ou uma sinfonia que é feliz, né? Por quê? Porque ela tem um caráter predominante ali que vem dessa relação sonora, certo? Tá, agora vamos para coisas bem simples, vamos falar dessas ferramentas básicas, né? Já que até eu teria que ver aqui, deixa eu até dar uma olhada. A Bruna não tá mais, mas enfim, vocês estão tudo aqui, meus queridos, a Ana, a Paty, o Luca e o Léo. Vamos falar assim, ó, nem todo mundo aqui é músico, então a gente vai falar dessas ferramentas básicas, né? Então, notas musicais. A gente tem 7 notas básicas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Daí a gente volta pro Dó e continua assim por diante, né? Tanto para baixo quanto para cima, né? Ficando mais agudo ou ficando mais grave. Então, elas são ferramentas super básicas, são ferramentas elementais, são o ABC da música. Tá, William, isso é muito óbvio o que tu está dizendo. Só que não fica tão óbvio quando a gente chega na questão de analisar uma música complexa, né? Porque o que acontece? Quando tu vai ouvir uma música, tu tem várias sobreposições de Dó, de Sol, de Dó sustenido, né? Então, quer dizer, as notas musicais que a gente tem como ferramentas básicas são essas e as suas modificações, com sustenidos e com bemol, né? Sustenido sobe a nota, bemol desce a nota, né? Então, mais pra frente a gente fala sobre isso, mas basicamente é o seguinte: a gente tem, como o bemol e o sustenido é só para indicar que uma nota sobe e que uma nota desce no nosso sistema temperado moderno, então pode acontecer de ter uma mesma nota com 2 nomes diferentes. Pensando, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir nos score, mas pensando, por exemplo, em Dó sustenido e o famoso Ré bemol, né? Por que isso acontece? Isso é uma correção acústica, tá? Da nossa música moderna, para fazer com que a gente consiga organizar algumas coisas que a gente encontrou de problema, tá? Até porque, como a gente modificou a forma de pensar a música em relação à música antiga não pensava, eles tinham microtons, né? Eles tinham nuances das músicas que nós, por falta de treino, não conseguimos ouvir. Então, por isso que às vezes a gente vai ouvir uma música, alguma música indiana, né? Apesar de existirem várias músicas indianas, ou alguma música árabe, a gente parece que tem algumas coisas, alguns elementos de desafinado, né? Qual é o motivo desse elemento estar dessas músicas estarem parecendo desafinadas? São os microtons que a gente não ouve. Para eles, a nossa música é desafinada, porque faltam elementos. A gente faz um resumo grosseiro da sonoridade, das possibilidades musicais. Daí isso que eu estou dizendo não quer dizer que, por exemplo, um Beethoven, por usar o sistema temperado, a música dele é grosseira e ruim. Não tem nada a ver com essa questão. Eu estou comentando em específico essa questão dos elementos, tá? Gente, se tiver muito pra frentex, assim, vocês precisarem de ajuda para entender alguma coisa, mandem dúvidas, tá? Às vezes eu vou indo longe e eu não sei o quanto vocês vão conseguindo acompanhar. Eu vou tentar virar para a tela aqui e vou tentar fazer o som. Ó. Aqui está o MuseScore ligado. Eu não sei se vai dar para ouvir. Deixa eu pegar o controle da TV, só me deem um minutinho.
para eu ligar o volume aqui, só um pouquinho. Vocês vão ouvir barulho do microfone. Eu vou preparar então, Lucas, já que tu falou de rima. De repente a gente faz uma live. Não vai ser o assunto da próxima, mas já tá anotado como um assunto a ser conversado, né? Qual é o resultado e qual é a capacidade. Vocês estão conseguindo enxergar mais ou menos? Eu vou tentar aumentar o tamanho aqui. Eu só não sei por que o Musicor tá brabo comigo, que ele não tá indo para onde eu quero que ele vá. Só um pouquinho. Ah, sim. Então, acho que aqui dá pra ver. Isso aqui é o Dó central do piano, Dó 3. Pra quem não sabe do que eu tô falando. Se a gente pegar... tu viu que eu não aumentei o volume, né? Eu peguei o controle e não aumentei o volume. Vamos aumentar o volume. Tentar aumentar mais um pouco. Só mais um pouco. Acho que agora vocês vão ouvir um pouco melhor. Se não ouvirem, me falem, tá? Então, quer dizer, a gente tem o Dó. Eu vou fazer aqui a segunda nota, o Ré e o Ré de novo. Então, quer dizer... Então a gente tem Dó, Ré bemol, Ré bemol, Dó. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho Dó sustenido aqui, em vez de Ré bemol. Então, Dó, Ré sustenido, Ré sustenido, Dó. Mesmo som, né? Ó, pode ver que o próprio programa faz a correção do nosso pensamento quanto a bemol sustenido. A gente está em Dó, Dó sustenido, Ré. Ré bemol, Dó. Certo? Então, quando a gente está falando de ferramenta básica e pensando em notas, a gente vai ter as notas que a gente conhece. Então, Dó, Ré, Mi. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Para não precisar ficar abrindo outro compasso. Pareceu agora, ouvindo essas notas aí, parece aqueles vídeos que os caras botam várias palavras de línguas diferentes com o mesmo nome, tipo or, que é várias palavras em inglês. Dó, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Né? A gente vai chegar daqui a pouco no conceito de escala. Aqui a gente tem uma escala de Dó maior. Mas eu vou falar antes de intervalos. O intervalo vai ser uma outra ferramenta que a gente vai utilizar para entender a música. E, inclusive, é uma das principais ferramentas. Porque os intervalos... Deixa eu voltar para mim. Que daí eu posso até mexer no computador sem vocês verem o que eu estou fazendo ali. O intervalo ele vai ser uma ferramenta que tu vai conseguir entender os diferentes elementos das escalas. Então, é um conteúdo que é super importante. É quase como tu entender as sílabas. Porque se a gente for parar para pensar, é mais ou menos isso. O intervalo ele vai ser a relação entre duas notas, né? E a sílaba ela vai ser a relação entre duas letras. E vai ter uma sonoridade final com essa união dessas duas, né? Desses dois elementos. Então os intervalos eles vão ser isso. A gente vai ter uma diferença sonora entre essas diversas combinações. O acorde ele vai ser sobreposições de intervalos. Então tu vê como é importante a gente entender do que se trata o intervalo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em Dó, Sol, não, tá certo, Dó, Sol, eu tô com o programa aqui, eu podia usar o programa, né? Dó, Sol. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um intervalo que a gente chama de quinta porque é a quinta nota em relação à de referência, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, essa relação se mantém, mesmo que a gente fizer... Deixa eu pensar por Ré. Deixa eu fazer a conversão aqui, porque senão eu vou errar. É difícil de trocar de tom agora de cabeça, aqui com a cabeça pensando em outras coisas. Então aqui seria, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ou Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá,
Ré, mi, fá, sol, lá, dó, ré, mi, fá, sol. Então, quer dizer, estou mantendo a mesma relação entre essas 5 notas, mantendo a mesma relação intervalar entre elas, a mesma distância, porque o intervalo ele é um som resultante da distância entre 2 notas, né? Então, quer dizer, ele é uma ferramenta ao qual, através da ideia de consonância, ou seja, de notas boas de ouvir juntas, né? E da dissonância, notas que trazem uma certa tensão, né? Um certo desconforto, e a gente trabalhando essa ideia de conforto e desconforto, a gente vai criando alguma paixão, né? Então, a música, quanto mais conforto, mais pro lado de ser alegre, de ser amoroso, vai ir. Quanto mais dissonante, mais tenso, mais pro lado triste, raivoso, a gente vai indo, né? Então, por exemplo, qual é a escala que predomina no heavy metal? É a escala frígia. A gente modifica no frígio algumas notas, às vezes a gente pensa na escala menor também, mas predomina a escala frígia, porque é uma escala muito tensa, muito pesada, né? E ela traz, né? O heavy metal ele tem como fundo a paixão da raiva, a paixão do descontentamento, a ideia de batalha, né? A ideia de guerra, né? É um assunto que predomina. Então isso não é uma coincidência, como muitos querem colocar, não é uma coincidência, né? A gente tem uma relação aí, natural. O pessoal do heavy metal não decidiu usar o frígio porque o frígio é escuro, porque ouviram que o frígio é escuro. Naturalmente, através das relações, até porque historicamente o metaleiro não é um músico que tem um estudo aprofundado, né? Depois isso foi mudando, no início não era, né? E isso com o tempo foi mudando, né? Então, conforme eles iam aprendendo e sentindo as relações sonoras dessas escalas, eles foram percebendo que tinha algumas combinações entre notas que expressavam melhor aquele sentimento que eles precisavam expressar. E não, coincidência ou não, né? Foi escalas que são consideradas mais pesadas de uso de muitos anos, né? Muitos anos da humanidade. Daí o pessoal pode vir com o argumento de que no Oriente se pensa um pouco diferente, dizendo assim, mas eles usam elementos lá que o frígio não é exatamente para alegria, quer dizer, o frígio não é exatamente para raiva, eles usam para tal ou outra finalidade, só que daí tu vai ouvir a música deles, eles não têm a intenção em cima do frígio e eles não param as tensões que a gente usa aqui no Ocidente. Isso é muito importante ser observado, né? Então, vamos ver o que o Luca falou. Na psicanálise seria a sublimação da raiva através da música. Faz total sentido. Faz total sentido. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele está fazendo uma palestra sobre... Ele estava falando sobre a arte, né? Por que a arte é importante para a vida das pessoas. E daí tem uma hora que é bem específica. Eu falo mais do heavy metal porque é mais o meu ambiente, então vem mais ideias sobre isso. Mas a gente pode falar de outros elementos, né? Já vou chegar numa questão bem brasileira, vocês vão dar risada, mas vão concordar. Por exemplo, na questão da música do heavy metal, ele mesmo fala, né? Tu pode querer ir lá e tentar impor uma regra social em cima do metaleiro e como ele deve se expressar. E o que ele vai fazer? Já que o que predomina no comportamento dele não necessariamente a raiva, mas é essa revolta, ele vai te mandar longe. E daí todo mundo dava risada na palestra, né? Porque é a pura verdade, né? O cara, na verdade, já encontrou uma forma de expressar e de mandar as pessoas ir longe através da música. E daí tu pega e vai lá pro cara e vai falar assim, não, tu não pode se expressar desse jeito, o cara vai mandar longe mesmo. Agora, uma outra forma, por exemplo, vocês vão dar risada porque é a pura verdade. A música brasileira tem uma certa vertente da música popular brasileira, né, do povão, que tu ouve e a tua guampa começa a crescer automaticamente, né, que a gente brinca, né, tem o sertanejo de corno, a música rural, né, que tem um drama muito grande. Né, tu vê que é uma melancolia muito grande. O povo ele tem uma certa melancolia expressa através da sua música. Né? Isso não é à toa. Isso é um sentimento que predomina
de alguma forma, dentro de toda essa população e daquela vida que essa população estava vivendo. A gente pode observar que é uma coisa que pega muito, inclusive no pagode tem isso, né? No pagode mais moderno, o sertanejo universitário também, eles acentuam essa intenção que já vem da música de raiz para trás. Né? Então, quer dizer, e o brasileiro gosta muito desse tipo de música, dessa música que parece que tu tá... Nossa, acabou o mundo, sabe? Tu tomou um fora, a vida é terrível, né? Então, é uma coisa assim, melancólica. Não chega a ser um dramático que nem um Beethoven, né? Um outro tipo de melancolia. É uma melancolia meio... É de amor mesmo, né? Não é uma melancolia de um mundo brutal que tá com uma bota na tua cara, te esmagando contra o chão, né? Então, a segunda ferramenta que a gente estava falando é intervalos. Eu acabei saindo um pouco desse caminho, né? Então, vamos... Só para vocês entenderem rapidamente o que é intervalo, para quem não sabe. A gente tem, por exemplo, aqui... Pensando... Eu vou botar 2 intervalos que fiquem agradáveis. Então... Agora eu vou trocar a figura rítmica, porque senão a gente não vai ouvir suficientemente esse intervalo. Eu vou botar ela bem mais longa, porque daí ela dura mais. Tá? Então, quer dizer, a gente... Deixa eu apagar aqui. Então, Dó, Sol... Tem uma consonância aqui. Então, os intervalos eles vão trazer pequenas tensões e pequenas resoluções. Aqui eu estou tentando deixar tenso. Agora a gente tem uma dissonância aqui. Ou aqui. Exatamente isso que eu quero. Esse intervalo, inclusive usado na música do... Aqui no caso é uma segunda menor, tá? Segunda menor que predomina na música do Tubarão, né? Do filme do Tubarão. Quer dizer, olha só como cria uma tensão a ser resolvida, né? Tu resolve na nota que tu saiu originalmente, né? Então, os intervalos eles vão criar essas relações. A gente vai ter intervalos então que vão ser agradáveis e intervalos que vão ser desagradáveis. E a gente vai utilizar isso cada vez mais de forma mais ampla, né? Então, quer dizer, a gente vai ter os acordes, a gente vai ter as escalas, primeiro as escalas, né? Depois a gente pensa acordes em cima das escalas. Então a gente vai ter essas escalas que vão criando já um aspecto um pouco mais tenso, tu entende um pouco melhor as relações, então tu tem pequenas relações hierárquicas entre os intervalos e isso vai crescendo de acordo com a quantidade de notas que tu vai colocando em relação, né? O Hugo Riemann fala no livro dele de harmonia simplificada, né? De uma forma bem básica isso. Ele fala assim, a nota em si, propriamente, uma nota sozinha, ela não tem nenhum caráter. Tu só vai conseguir entender o que aquela nota representa no contexto que ela vai estar inserida, né? Então, quando tu toca um Dó sozinho, tu não tem como saber se o Dó é maior ou menor, né? Tu só tem como saber tendo a relação sonora de várias notas juntas. Daí tu consegue entender quem que é a principal e quem que é a subordinada, e assim a gente consegue entender um pouco melhor essas ferramentas. Vamos lá, eu tenho mais 15 minutos, eu vou ter que dar uma apertada aqui, mas a gente já conseguiu falar bastante coisa, eu tô bem faceiro. Então a gente tem os intervalos, a gente tem a escala, então a escala daí já vai ser uma relação desses intervalos, a gente vai ter diversos intervalos, pensando em Dó maior. Espera aí que agora eu vou ter que arrumar tudo de novo, aquela bagunça que eu fiz. Mas se a gente pensar nos intervalos, a gente tem dentro de Dó uma associação sempre em relação a Dó. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si vão estar todas as notas relacionadas ao Dó. E aí que a gente consegue criar essa relação hierárquica, né? Deixa eu mexer aqui. Então, quer dizer, vamos voltar aqui para a nossa telona. A gente tem Dó, Ré... Então, isso aqui é um segunda maior que a gente chama. Porque se fosse Dó, Ré, bemol, segunda menor. Dó, Ré. Então, primeira relação, Dó, Mi. Por que Dó, Mi é terça maior? Porque a gente tem uma distância de 2 tons.
E se fosse menor, se tivesse uma distância menor em relação ao Dó, né? A gente teria um tom e meio em vez de dois, por isso menor, né? Dó, Mi bemol, né? Dó, Ré, Mi bemol. Olha como muda o caráter, só essas três notas. Dó, Ré, Mi bemol, só com a mudança de distância. Aqui a gente já vai para um caminho que parece conduzir a algo mais escuro, mais denso, mais aproximado. Ó, viu como não tem... A questão do caráter não tem tanto... não é uma coisa tão relativa assim, porque quanto mais tu abre a escala, quanto mais distante uma nota, as notas entre elas, mais aberto fica esse som. E quanto mais denso, mais próximo, mais escuro fica, né? Então, Dó, Ré, Mi bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, Dó, Fá. Tem o hino do Brasil, né? Dó, quarta justa, né? Então, quer dizer, a quarta nota em relação a Dó, ela tem uma sonoridade justa, porque ela tem uma consonância, né? Ela tem uma ideia consonante, que nem sempre foi assim na história da música, né? Em função da afinação, mas na nossa afinação temperada, que tem a correção, essa correção que a gente fez para simplificar algumas coisas, faz que essa sonoridade seja consonante, seja agradável. Depois a gente tem Dó, Sol, tônica quinta, tônica sexta maior, tônica sétima maior, tônica de novo, só que uma oitava acima. Certo? Então, quer dizer, a gente tem essa relação para a escala. Ali a gente fez a escala de Dó maior, beleza? Vamos partir para o próximo conceito. Melodia. Então, quer dizer, agora a gente tem a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas isso propriamente não é uma música. Entendem? Isso é uma escala. São notas organizadas para trazer um certo caráter, mas ainda não vão expressar musicalmente o que a pessoa precisa expressar, né? Então, se tu vai ouvir uma música, dificilmente, exceto em músicas para crianças, que nem eu falei, vocês vão ouvir a escala de Dó maior na cara dura, assim. Né? Na cara dura, assim, na lata. Tem algumas músicas minimalistas que vocês vão perceber que eles utilizam essa ideia, só que é tão espaçado que tu quase não ouve isso dessa forma tão clara, a não ser que alguém te diga. Se tu estiver ouvindo sem prestar atenção, ouvindo a música, não pensando nas suas ferramentas, mas pensando no que ela está tentando passar, vocês não vão perceber essa escala ali daquele jeito, apesar de vocês perceberem um caráter maior, né? Então a gente tem um problema na questão da audição das músicas, também pensando modernamente, é porque a gente tenta pensar buscando as ferramentas e não pensando em entender o que aquilo está passando para a gente, né? Então a escala não é propriamente uma melodia, mas a melodia precisa da escala para ser melodia, né? A melodia vai ser uma sequência de notas sucessivas que vão sendo tocadas sucessivamente e não necessariamente numa ordem de subida clara. Então tu vai, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aqui ainda já tem um pouco de um certo caráter ainda de escala, né? Mas dependendo de como tu coloca, acrescentando a ideia rítmica, a gente consegue fazer essa modificação, né? Então a gente tem isso na melodia. Agora partindo para o acorde. O acorde vai ser sobreposição de intervalos, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui rapidinho no MuseScore. O meu medo aqui, gente, é que eu tenho que começar a live de novo. Daí eu vou tentar dar uma corrida para tentar bater nesses conceitos e terminar isso hoje. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma sobreposição. Vamos ir para a tela. Ó, isso é um acorde. Quer dizer, tu não tá com a melodia atravessada assim, ó, ao longo da partitura. A gente tá pensando ela horizontalmente, ela é tocada, as notas são tocadas simultaneamente, não sucessivamente. Então aqui eu tenho Dó, Mi, Sol, Si, né? Dó, Si, sétima, Dó, Sol, quinta, Dó, Mi. Então quer dizer, tu tem uma sobreposição de intervalos em cima de uma escala, que seria de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, Dó, Mi, Sol, Si, né?
Então, o acorde, ele vai ser uma sobreposição de intervalos. Então, entendo, olha como é interessante. Se é uma sobreposição de intervalo e o intervalo é uma ferramenta básica, significa que o acorde, ele é uma sobreposição de duas ferramentas. Então, ele é uma ferramenta mais complexa, mas não é a música em si. Apesar de a música ter vários acordes, né? Muitas músicas, não todos os tipos de música têm acordes, mas muitas das nossas músicas... da nossa música mais moderna, digamos assim, que nem eu falei para vocês, da onde mais ou menos eu estou partindo, esses acordes eles vão ser ferramentas, eles não vão ser a música propriamente. Só acordes não é necessariamente uma música. Vai ser uma relação muito mais complexa entre ferramentas básicas, né? Então o campo harmônico é isso. O campo harmônico vai ser uma relação entre esses acordes, mas é como tu usa essa relação para expressar a tua ideia, a tua paixão é que vai tornar isso música, e não a ferramenta em si. Tá? Voltando aqui. Então, acordes, harmonias, né? Então, harmonias, essa relação harmônica que eu falei para vocês, do campo harmônico, vai ser exatamente isso. Não vai ser propriamente a música, vai ser uma ferramenta mais complexa que vai vir a ser usada para expressar, então, musicalmente aquilo que tu precisa expressar. E aí a gente chega, finalmente, nas figuras rítmicas, que daí eu acho que já é mais a linguagem do Luca, não sei se o Luca ainda está na live. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que até consigo. Não, o Luca já saiu. As figuras rítmicas, elas sobrepostas também vão vir a trazer essa questão. Então, quer dizer, uma polirritmia, né? Não necessariamente a polirritmia vai estar expressando musicalmente alguma coisa. Isso vai depender principalmente do homem que está utilizando aquilo de alguma forma, né? Para se expressar. Quando é expressão e não meramente um estudo das ferramentas, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo música mexendo com essas ferramentas, né? Então, quando a gente está, por exemplo, isso aconteceu muito comigo dentro da minha vivência musical. Eu conheci uma ferramenta nova, eu utilizava essa ferramenta achando que eu estava fazendo música. E depois que eu percebia que, na verdade, eu não estava necessariamente fazendo música, mas eu estava tentando entender como funcionava aquela ferramenta, como que eu ia fazer para dominar ela, para daí transcender essa ferramenta e expressar musicalmente o que eu estava querendo expressar, né? Então, por exemplo, que foi um caminho que eu fiz com o disco da Platinos. Primeiramente, eu só brinquei com a polirritmia para entender como ela funcionava, para daí, depois que isso ficou aglutinado dentro de mim, no meu subconsciente, ficou natural na minha mão, ficou natural na minha respiração, que figuras rítmicas, ritmo é respiração. O ritmo ele vai ser propriamente uma expressão humana a partir do momento que ele fizer parte da tua respiração e a tua respiração começar a conduzir a tua execução musical. Né? Por quê? Porque a respiração ela vai ser conduzida pelas tuas emoções. Faz sentido para vocês? Quando a gente está tocando, a gente está respirando, a gente está expressando. Quando a gente está falando, a gente está respirando. Né? Então, como eu utilizo a minha respiração para falar com vocês, vai mudar a minha forma de expressão. E vai mudar a minha intenção com essa forma de expressão. Ainda que às vezes a gente não consegue dominar nosso emocional e ele se expõe através da tua respiração, da tua articulação, né? Ele se expõe de uma forma que às vezes tu não consegue dominar ele. Então a ferramenta às vezes tem isso também. Se a gente não domina a ferramenta, ela vai transparecer ela mesma. Ela vai aparecer ali, tu não vai conseguir utilizar ela de uma forma musical expressiva, como a gente montou a ideia de musical expressividade no início da aula, né? E daí a gente chega através de todas essas ideias sobrepostas aqui da nossa aula, assim como eu também estou usando todos esses conceitos como ferramentas para explicação maior, que eu estou querendo usar com vocês, a gente vai chegar então na percepção simbólica da música, ou das paixões, né? Utilizando um conceito mais moderno, mas é uma percepção simbólica, o que representa isso para o homem. Né? O que representa isso para o indivíduo que está se expressando? Onde que eu estou querendo chegar transcendendo essas ferramentas? Né? Então, essa ideia da percepção simbólica é que vai fazer vocês entenderem um pouco melhor todas as músicas. Todas as músicas. Vocês vão conseguir entender melhor o que é a música. Né? Então, a percepção simbólica é para tu entender o que tu quer passar através da música, né, através dessas ferramentas para chegar nesse resultado final que a gente chama de música.
Então tu precisa transcender as ferramentas e, através dessas ferramentas, das suas sobreposições e suas diversas possibilidades, vocês vão achar uma forma de expressar aquela paixão que está representada dentro de ti. Então, quanto mais elementos tu tem conhecidos, maior a chance de vocês expressarem exatamente o que vocês têm dentro de vocês. Quanto menos ferramentas, dá para expressar igualmente, mas vocês precisam dominar essas ferramentas profundamente. Assim que quanto mais complexos também, tem mais domínio ainda, né? Porque quanto mais elementos, mais difícil de dominar. Né? Então a gente vai ter essa ideia mútua de entender a paixão que tu quer passar, entender quais elementos podem expressar essa tua paixão, e transcender isso numa utilização criativa, né? Chegando aí no que a gente vai chamar de música, que daí vai ter uma aula só sobre o que é música, certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida, eu acho que vamos parar por aqui. Eu até poderia ir mais longe. Obrigado, Luca, por ter ficado. Tu tá saindo bem na hora que eu vou encerrando. Eu acho que eu desenvolvi bem a ideia que eu queria com vocês, que eu queria expressar para vocês. Vou olhar para ver se eu não tenho mais nenhuma coisa a colocar. Tem aqui, ó, as ferramentas são meios para ajudar o homem na busca perfeita de sua expressão musical. Quanto mais ferramentas, mais possibilidades, ainda que transcendê-las necessite de um domínio, de um autodomínio, né? E uma absorção desses elementos em sua linguagem, né? É que nem como a gente vai falar quando a gente está conversando com outras pessoas. Você não fica pensando nas palavras. E quando tu tá falando com as pessoas, tu não joga uma frase pronta para elas para expressar o que tu quer expressar. Tu vai sentindo as palavras e vai sentindo as ideias a partir dessas palavras. Entendeu? E daí com essas palavras que tu não pensa, que elas vão saindo da tua cabeça, que nem aqui, se eu fosse pensar em todas as palavras que eu tô falando para vocês, eu não ia conseguir me expressar, porque eu ia ficar me preocupando só com a ferramenta, só com os fonemas, se eu fosse ficar pensando em cada sílaba. Então é esse nível de linguagem que a gente, de expressão, né? Não vou usar linguagem, porque tem gente que fala que música é linguagem, música transcende. A linguagem é uma ferramenta dentro da música, mas não é a música também, a música é mais do que isso ainda, né? Então, uma coisa que une então, todas essas ideias que a gente está falando é o que a Santa Hildegarda fala na biografia dela, que é que a alma é uma sinfonia. E é exatamente o que acontece com um compositor. Quando ele quer expressar alguma coisa, ele tá com toda a sinfonia dentro da cabeça dele. Ainda que não seja uma sinfonia, né, propriamente, mas ele tem a música inteira na cabeça dele. E ele precisa achar, através dessas ferramentas, como que ele vai expressar essa música inteira. Ele precisa dominar essas ferramentas que vêm na sua cabeça. Eu acho que é isso, gurizada. Vai encerrar a nossa live aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Eu não sei se vocês têm dúvidas. Se vocês têm dúvidas aí, eu vou abrir só uma segunda live só para dúvidas. Se não tiver, daí eu fecho a live, tá? Vai acabar aqui. Eu tenho que salvar a live e daí daqui a pouco eu já vou recomeçar a live, tá bom?